Maria. Um nome comum, presente em tantas culturas e gerações, mas que carrega consigo uma das histórias mais extraordinárias de força e resiliência. Muitos a veem apenas como uma figura sagrada, quase inalcançável em sua pureza. Mas por trás da imagem simbólica, Maria foi uma mulher real, com emoções, desafios e momentos que exigiram dela uma força quase sobre-humana. Sua jornada não foi apenas de maternidade, mas de resistência diante do inesperado, do sofrimento e da incerteza. O que fez de Maria uma mulher verdadeiramente estoica? Vamos explorar a fundo sua trajetória e entender como sua serenidade diante da dor e do caos a torna um exemplo atemporal de força. Imagine-se no lugar dela. Uma jovem comum, provavelmente com seus 14 ou 15 anos, vivendo em Nazaré, um vilarejo simples da Galileia. O futuro já parecia traçado. Um casamento arranjado, uma vida modesta ao lado de José, um carpinteiro respeitado. Mas então, tudo muda de forma repentina. Um anjo aparece e traz uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Maria, uma virgem, estava destinada a carregar o Filho de Deus. Não houve tempo para a preparação. Não houve espaço para dúvidas prolongadas. A sociedade da época era cruel com mulheres que engravidavam fora do casamento. O risco era real: rejeição, humilhação, talvez até apedrejamento. Maria poderia ter hesitado, poderia ter pedido mais tempo, poderia ter recusado. Mas sua resposta foi direta e sem medo: eis-me aqui. Essa aceitação não veio da ingenuidade, mas de uma confiança absoluta em algo maior do que ela mesma. E essa é uma característica essencial do estoicismo: aceitar a realidade sem se rebelar contra ela. Maria não tinha controle sobre os planos divinos, mas tinha controle sobre sua resposta. Ela escolheu a coragem em vez do medo. Escolheu a serenidade em vez da resistência. E a partir daquele momento, sua vida se tornou uma jornada de provações constantes. A gravidez não foi um período de glória ou regalias. Muito pelo contrário. Ela teve que encarar o olhar julgador da sociedade, as dúvidas de José, que inicialmente pensou em deixá-la, e a longa viagem até Belém, já nos últimos dias de gestação. Chegando lá, não havia lugar para eles. Nenhuma hospedagem, nenhuma casa que os recebesse. O Filho de Deus, aquele que mudaria o mundo, nasceu em um estábulo. Maria, exausta, deu à luz entre animais e palha. Poderia ter se revoltado. Poderia ter questionado porque Deus não lhe deu condições melhores. Mas novamente, ela aceitou. Não com passividade, mas com força. Isso porque força verdadeira não é lutar contra a realidade, mas saber enfrentá-la sem desespero. O início da maternidade também não foi tranquilo. Logo após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito, pois Herodes, temendo a profecia sobre o menino, ordenou a morte de todas as crianças de até 2 anos em Belém. Fugir de casa, tornar-se refugiada em uma terra estrangeira, criar um filho pequeno longe de tudo que conhece. Quantas mães enfrentariam isso com a mesma serenidade? Maria não chorou por um destino diferente. Ela apenas seguiu em frente, protegendo seu filho, confiando que havia um propósito maior, mesmo que o caminho fosse duro. Os anos passaram, e Jesus cresceu. Desde pequeno, ele demonstrava ser diferente. Aos 12 anos, já discutia com mestres no templo, surpreendendo até os mais sábios. Maria, como mãe, deve ter sentido orgulho, mas também a incerteza sobre o que o futuro reservava para aquele filho tão especial. Quando ele se tornou adulto e começou sua missão, viajando, pregando e desafiando os poderosos, Maria deve ter sentido um misto de alegria e preocupação. Afinal, ela sabia que as palavras dele incomodavam os líderes religiosos. Sabia que quanto mais ele falava, mais inimigos fazia. Mas, mais uma vez, Maria não tentou impedi-lo. Ela não tentou segurá-lo ou protegê-lo de seu destino. Porque amar alguém não é prendê-lo, mas aceitá-lo em sua plenitude. E então, veio o momento mais doloroso: a prisão, as acusações, a tortura e a crucificação. Maria estava lá.
Em meio à multidão enfurecida, diante de soldados que zombavam de seu filho, diante do horror da morte mais cruel que Roma podia oferecer, ela poderia ter desabado, poderia ter gritado, implorado, se revoltado. Mas Maria permaneceu de pé, não porque não sentia dor, mas porque não permitia que a dor a consumisse. Pense nisso. Quantas vezes nos desesperamos por coisas muito menores? Quantas vezes nos revoltamos por situações que fogem do nosso controle? Maria, ao ver seu filho morrer, nos ensina uma lição profunda sobre aceitação e força interior. Ela não negou a dor, mas também não deixou que ela a destruísse. E esse é o verdadeiro estoicismo. Mesmo após a morte de Jesus, Maria não se isolou em luto eterno. Ela permaneceu com os discípulos, fortalecendo-os, sendo um pilar para aqueles que levariam a mensagem de Cristo ao mundo. Até o fim de sua vida, sua fé e serenidade foram inabaláveis. Maria nos ensina que força não é ausência de sofrimento. Força é continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. É entender que não podemos controlar tudo, mas podemos escolher como reagimos. E essa escolha, feita todos os dias, é o que nos torna verdadeiramente resilientes. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E me conta, qual momento da vida de Maria mais te inspira?